Ele não some da sua mente. Você sente que há algo não dito entre vocês. Silêncios carregados, olhares desviados, mensagens não enviadas. A distância pode ter crescido, mas a conexão persiste. E em algum canto da sua intuição, você sabe, ele ainda sente. Pode negar, pode se distrair, pode até fingir estar bem, mas existem sinais. Pequenos, quase invisíveis, mas inegáveis. Neste mergulho profundo, revelaremos os 8 sinais secretos que revelam o sofrimento dele por você, mesmo que ele jamais admita. E mais, o que isso revela sobre a sua própria sombra e os jogos inconscientes da psique, segundo Carl Jung. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Se ele está sofrendo por você, o que em você ecoa nele de forma tão profunda? O que ele perdeu que era reflexo do que ainda não encontrou em si? A ausência de um relacionamento não encerra o vínculo psíquico. Muitas vezes é na distância que o inconsciente grita mais alto. Vamos olhar por trás das máscaras. A dor de um homem pode se esconder em atos banais, mas a psique não mente. Quando ele posta demais ou some de tudo, quando parece feliz demais ou irritado sem motivo, quando te evita, mas te observa, há mensagens sendo transmitidas. E se você souber onde olhar, vai enxergar com clareza. Neste roteiro, vamos decodificar esses sinais com base na teoria junguiana. Não se trata de adivinhação ou truques mentais. É um mapa da alma. E, como todo mapa, ele precisa de uma chave. A chave é presença não dita. 3 palavras simples que traduzem o paradoxo emocional de quem ainda sente, mas não pode ou não sabe expressar. É a presença que permanece, mesmo sem contato. É o nome que surge sem ser falado. É a lembrança que arde, mesmo na tentativa de esquecer. Essa presença não dita é como uma represa prestes a romper. Ele tenta conter os sentimentos, mas o inconsciente vaza. E vaza nos detalhes. Prepare-se para reconhecer esses detalhes e entender por que eles acontecem. Não apenas para saber se ele sofre por você, mas para que você também se enxergue no reflexo desse sofrimento. Porque o outro, muitas vezes, é o espelho mais honesto da nossa própria sombra. Sinal 1. Ele continua reagindo às suas redes sociais, mesmo de longe. Pode ser um like solto, uma visualização rápida, um story respondido de forma neutra, mas a presença está ali, silenciosa, quase estratégica. E por quê? Porque, segundo Jung, o inconsciente não sabe mentir. Mesmo quando tentamos racionalizar nossos comportamentos, o conteúdo simbólico dos atos revela a verdade que o ego quer esconder. Curtir uma foto sua, dias depois do término, não é um gesto neutro. É uma abertura simbólica, um "estou aqui" que sua alma reconhece. Por trás desse gesto está o arquétipo do amante ferido. Ele não consegue mais se colocar como parceiro, mas também não suporta desaparecer completamente do seu universo. Sua imagem ainda está conectada à sua, e ele precisa garantir que, de algum modo, você ainda o vê. Isso revela que há uma batalha interna entre o desejo de seguir em frente e o medo de perder o que vocês foram. Sinal 2. Ele evita lugares e pessoas que remetem a você. Parece contradição, mas fugir de você é uma forma de reconhecer que sua presença ainda dói. Jung descreve esse comportamento como um mecanismo da sombra. Quando não conseguimos integrar algo que nos afeta, evitamos o contato com aquilo que o simboliza. Ele não vai à cafeteria onde vocês costumavam ir, deixa de falar com amigos em comum, até muda caminhos. Não porque esqueceu, mas porque lembrar machuca demais. Esse movimento revela que você se tornou um conteúdo emocional ainda não digerido no inconsciente dele. É como uma música que ele ama, mas não consegue mais ouvir. O afastamento não é desinteresse,
é ferida. Sinal 3. Ele começa a se transformar. Ele muda o cabelo, entra na academia, começa novos projetos. Aparentemente está melhorando, mas o tempo e o tipo dessas mudanças dizem muito. Se vieram logo após o afastamento e são carregadas de intensidade, podem ser uma tentativa inconsciente de provar para você e para ele mesmo que está superando. Jung chamaria isso de reação compensatória do ego, o movimento de negar uma dor interior por meio de transformações exteriores. Essa é a fase do "olha como estou bem sem você". Mas os olhos dele ainda buscam aprovação. Ainda esperam que você veja, porque essa transformação não nasceu da paz, nasceu da ausência. Todos esses sinais apontam para a mesma direção. Há algo nele que ainda se movimenta em sua direção. E essa movimentação não é racional, é arquetípica, simbólica, inconsciente. A chave presença não dita se mostra clara aqui. Ele está, mesmo sem estar. Ele age, mesmo tentando sumir. Porque a dor da ausência é maior que o orgulho. Porque, como dizia Jung, onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, falta amor. E quando o amor falta, a alma adoece. Nos próximos sinais, vamos mergulhar ainda mais fundo no que está por trás dessas reações e o que isso significa para o seu próprio processo de individuação. Sinal 4. Ele fala de você sem falar de você. Você ouve por terceiros que ele comentou sobre uma pessoa do passado ou que fez referência a uma situação que vocês viveram, mas nunca com seu nome. Ele transforma você em metáfora, em lembrança genérica. Essa linguagem indireta é um reflexo claro do inconsciente tentando elaborar o luto. Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Quando ele evita o nome, mas menciona a dor, é porque sua ausência virou enigma, e ele ainda tenta decifrar. Nesse ponto, vale uma pausa. Se você está vivendo essa conexão enigmática, onde os sentimentos do outro são um mistério, é fundamental olhar para dentro. Existe um quiz gratuito sobre vida amorosa que pode te ajudar a compreender seu momento emocional com mais clareza. O link está no comentário fixado do vídeo. Faça. É rápido, mas pode abrir portas importantes. E se você quiser que o amor volte a fluir na sua vida, mesmo que venha de um novo lugar, escreva nos comentários: "Eu recebo o amor". O universo só envia o que você aceita receber, e o amor respeita a nossa permissão. Sinal 5. Ele se contradiz nas atitudes. Uma hora parece frio, na outra tenta contato. Some, depois reaparece. Essa oscilação é reflexo da luta entre o ego ferido e a alma que ainda deseja. Jung explicaria isso como a tensão entre opostos, uma dinâmica essencial para o surgimento da função transcendente. O terceiro caminho, que nasce quando a consciência aceita integrar as polaridades internas. Ele não sabe se quer esquecer ou reviver, e por isso se move entre extremos. Ao te procurar, quer sentir que ainda existe algo. Ao se afastar, tenta se proteger da dor de não ter mais. Esse vai e vem não é jogo, é confusão emocional profunda. Sinal 6. Ele tenta resolver sua ausência com substituições. Novas pessoas, novos relacionamentos, novas distrações. Mas tudo parece apressado, forçado, instável. Ele está tentando preencher o vazio sem atravessá-lo. Isso é comum quando o sofrimento ainda está vivo, mas negado. Ele projeta a sua imagem em outros rostos, esperando encontrar a mesma vibração, o mesmo riso, o mesmo olhar. Mas sempre se frustra. Jung falava sobre a projeção do ânimos e da ânima, imagens internas que buscamos inconscientemente no outro. Se ele ainda carrega a sua imagem viva na psique, qualquer tentativa de substituição será fracassada até que ele a integre e aceite o fim real ou um novo começo. Esses sinais, juntos, revelam uma alma em processo, não necessariamente pronta para voltar, mas longe de ter te esquecido. E mais importante, revelam como você também pode estar aprisionada em uma espera inconsciente.
Porque muitas vezes o sofrimento do outro ativa a nossa própria dor não resolvida. Vamos seguir com os 2 últimos sinais e, com eles, entender o que fazer diante dessa energia que insiste em não morrer. Sinal 7. Ele demonstra raiva, aparentemente sem motivo. Ele se irrita com comentários seus, parece agressivo em interações indiretas ou até fala mal de você para outros. Mas essa raiva não é ódio, é saudade mal resolvida. Jung alertava: tudo que não é aceito na luz da consciência desce para a sombra e ali se deforma. O amor que não é admitido pode virar ressentimento. A ternura que não encontra expressão pode se tornar hostilidade. Por trás desse comportamento existe uma dor infantilizada. Ele se sente rejeitado, mas não consegue admitir que queria ser acolhido. Então ataca, não por crueldade, mas por fragilidade emocional. A raiva é a máscara do afeto ferido. Esse sinal é um dos mais difíceis de lidar, porque você pode acabar se defendendo, reagindo, se fechando. Mas quando enxergamos com profundidade, percebemos que essa raiva diz muito mais sobre ele do que sobre você. Sinal 8. Ele procura formas indiretas de saber sobre você. Não pergunta diretamente, mas você nota que ele sabe coisas que não foram ditas. Amigos comentam que ele quis saber por onde você anda, como está, se está com alguém. Isso mostra que, apesar da distância, a alma dele ainda busca conexão. Jung escreveu que o inconsciente coletivo permite trocas silenciosas entre as almas. E quando existe um vínculo forte, mesmo sem palavras, a busca permanece. Ele precisa de sinais seus para entender como deve se mover. A ausência de resposta deixa um espaço que ele tenta preencher com suposições, e o sofrimento aumenta, porque inconscientemente ele ainda está no campo do relacionamento, mesmo que só. Esses sinais revelam um homem dividido, que nega o que sente, mas age como quem sente, que tenta seguir em frente, mas caminha em círculos, que fala pouco, mas transmite muito. E o mais importante, revelam que sua presença ainda habita o mundo dele, não como fantasma, mas como sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que o ego rejeita, mas que ainda pulsa no inconsciente. E quando uma pessoa se torna sombra de alguém, ela ganha poder, porque reaparece nos sonhos, nas memórias, nas escolhas que não fazem sentido. Esse sofrimento secreto, no fundo, é o reflexo de uma relação mal encerrada ou de um vínculo que ainda deseja expressão. Volte à chave, presença não dita. Ela é a linha que conecta todos esses sinais. Se você sente que há algo ali, mesmo no silêncio, provavelmente está certa. O inconsciente revela aquilo que o consciente tenta esconder. E se você ainda não fez o quiz gratuito sobre sua vida amorosa, aproveite, o link está no comentário fixado. São perguntas rápidas que podem te mostrar verdades profundas sobre seus padrões afetivos. E escreva: eu recebo amor. O amor precisa ser aceito antes de ser vivido. O universo escuta quem declara com clareza o que deseja. Ao observar esses sinais, é natural surgir uma pergunta silenciosa. Por que ele simplesmente não fala? Por que não admite o que sente? A resposta está no terreno profundo da psique humana. Carl Jung dedicou sua vida a compreender como o inconsciente opera. E uma das descobertas mais impactantes foi a força da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Quando um homem está sofrendo por você secretamente, é porque a persona dele não permite a exposição dessa dor. Talvez por orgulho, talvez por medo, talvez por condicionamentos tão antigos que ele nem reconhece. Em muitos casos, ele nem sabe que ainda sofre. Sente apenas um vazio, uma angústia, um incômodo que não entende. E continua a vida como se estivesse tudo bem, sem perceber que está vivendo no modo automático, desconectado da própria verdade. A dor emocional reprimida se transforma em sintomas: dificuldade de foco, cansaço constante,
explosões emocionais, perda de interesse por coisas que antes o animavam. Tudo isso pode estar acontecendo nele, não como consequência do fim em si, mas da falta de elaboração emocional sobre o fim. Jung afirmava que a verdadeira transformação só acontece quando a consciência ilumina a sombra. Ou seja, enquanto ele não reconhecer o que sente, continuará sendo movido por isso, de maneira inconsciente. Vai tomar decisões que sabotam relações futuras, vai atrair padrões semelhantes, vai repetir dores antigas. E aqui entra algo essencial. Você não tem controle sobre o que ele sente ou faz, mas tem total responsabilidade sobre como isso ressoa em você. Esses sinais são reais, mas mais do que tentar decifrá-los, é preciso perguntar: por que eu ainda preciso saber disso? O que em mim ainda se apega à ideia de que ele pode voltar, ou que precisa sofrer por mim para que eu me sinta valorizada? Esse é o ponto de virada, o momento em que você sai do lugar de espera e entra no espaço da individuação, o processo descrito por Jung como o caminho para se tornar quem você realmente é. Não mais uma extensão da dor do outro, não mais uma personagem no drama inconsciente alheio, mas alguém que reconhece sua própria presença, sua própria luz e suas próprias sombras. A chave presença não dita, quando virada para dentro, revela uma nova dimensão. O quanto da sua energia ainda está sendo investida em uma ausência. E o que aconteceria se essa energia voltasse para você? Esse é o verdadeiro reencontro, não com ele, mas com a parte sua que se perdeu tentando entendê-lo. Nos próximos blocos, vamos trazer exercícios práticos para ajudar você a cortar os fios invisíveis da dependência psíquica e abrir espaço para um amor que não se esconde, nem nos outros, nem em você. Você sente que algo ainda está em aberto, e não é ilusão. O campo energético entre duas pessoas que viveram uma ligação emocional intensa não se desfaz apenas com o silêncio ou com o tempo. Ele precisa ser ressignificado. Jung falava da função transcendente como a ponte entre os opostos, razão e emoção, presença e ausência, passado e futuro. Só quando conseguimos sustentar essa tensão sem fugir é que algo novo pode emergir. Mas enquanto você se prende à dor dele, congela sua própria evolução e, sem perceber, alimenta uma narrativa de espera. Se ele ainda sofre, então talvez ainda exista algo entre nós. Essa narrativa é perigosa, porque aprisiona. Ela transforma a sua vida afetiva em um espelho do sofrimento do outro. E o que deveria ser impulso de libertação vira um ciclo de repetição. Por isso, é hora de interromper esse ciclo. E o primeiro passo é olhar para você com a mesma intensidade com que observa os sinais dele. Existe um quiz gratuito sobre sua vida amorosa no comentário fixado deste vídeo. Ele foi criado para revelar padrões inconscientes que você pode estar repetindo sem perceber. Faça. São minutos que podem transformar anos de confusão emocional. E mais, se você deseja realmente abrir espaço para um amor verdadeiro, escreva agora nos comentários: eu recebo o amor. O universo é simbólico. Responde à intenção. E a intenção só tem força quando é verbalizada com clareza. Quem não declara, bloqueia. Quem não aceita, repele. O amor não invade, ele é convidado. Voltando à visão junguiana, enquanto o sofrimento do outro ocupar o centro do seu campo emocional, sua individuação fica travada. Você vive metade da sua potência. Espera ser vista, lembrada, amada, enquanto precisa, na verdade, se escolher. Um exercício simples. Feche os olhos e visualize uma corda de luz entre vocês dois. Veja essa corda vibrando com tudo o que já foi vivido. Depois, com respiração lenta,
Imagine você segurando essa corda com respeito e soltando aos poucos. Não é corte, é libertação. É permitir que cada um siga para onde sua alma pede, inclusive você. Essa visualização ajuda a dissolver os laços simbólicos que mantêm sua energia presa e abre espaço para um novo, que às vezes não é uma nova pessoa, mas um novo estado interno. O estado de quem não precisa mais que o outro sinta sua falta para se sentir inteira. Nos próximos blocos, vamos aprofundar esses exercícios e mostrar como usar a dor da ausência como alavanca para a reconstrução da sua identidade afetiva. Quando você começa a se desconectar da dor do outro, algo inesperado acontece. A dor dele começa a perder força dentro de você. Isso não significa indiferença, significa liberdade. Jung afirmava que o verdadeiro amor só pode surgir entre duas pessoas inteiras. Enquanto houver dependência, apego inconsciente ou desejo de validação, o que existe não é amor, mas projeção. E aqui está uma verdade sutil. Muitas vezes, a nossa ligação com o sofrimento do outro é, na verdade, uma fuga da nossa própria dor. Quando você se concentra em entender se ele ainda sente algo, pode estar evitando encarar o que você sente por você mesma. A ausência dele abre um vazio, e o vazio assusta. Mas é também nesse espaço que a alma pode crescer. Esse crescimento exige coragem para mergulhar. A chave, presença não dita, agora se transforma em espelho. Que partes suas ainda você não disse para si mesma? Que sentimentos ainda não foram nomeados? O sofrimento dele pode ser um reflexo do seu próprio desejo de ser reconhecida, amada, escolhida. E enquanto esse desejo depender do outro, ele continuará sendo um ponto cego. Na prática, isso significa que a dor da separação, por mais intensa que seja, é um convite. Não para correr atrás de respostas, mas para construir novas perguntas. Jung dizia que as respostas certas só chegam quando estamos prontos para ouvir perguntas difíceis. E a mais difícil delas é: por que eu me conectei com alguém que hoje não consegue me escolher? Essa pergunta não tem resposta simples, mas ela abre portas. Portas internas para territórios da sua psique que ainda estavam fechados. A sombra, nesse caso, pode ser aceitar que parte de você se alimentava do desafio de ser amada por quem não estava pronto, porque isso reforçava uma história antiga, talvez de infância, talvez herdada, onde amor e dor andavam juntos. Romper com essa narrativa é um dos atos mais poderosos que você pode fazer por si. E não precisa ser dramático, precisa ser verdadeiro. Começa com pequenas escolhas. Parar de revisitar conversas antigas, deixar de procurar os sinais, sair do papel de quem espera e entrar no papel de quem cria. Esse é o início da individuação, um processo silencioso, mas revolucionário, porque você deixa de ser extensão da história de alguém e passa a escrever sua própria narrativa. Não com pressa, não com desespero, mas com clareza. A ausência dele foi um terremoto. Mas todo terremoto, por mais devastador, revela algo. O que era frágil já não se sustenta. E o que é verdadeiro pode sim ser reconstruído, de outro jeito, em outro tempo, por outras mãos. O sofrimento dele, por mais real que seja, não pode mais ser o centro do seu campo afetivo. E não porque você não se importa, mas porque chegou o momento de se importar mais consigo. Segundo Jung, todo processo de individuação passa por uma etapa de separação. Separar o que é meu do que é do outro, separar a projeção da realidade, separar o desejo do destino. Só depois dessa separação é possível unir, de forma verdadeira, consciente, inteira. E essa união não começa com um novo relacionamento, começa com a sua própria presença. A ausência não dita.
que começou como um sinal externo, agora se transforma em símbolo interno. Você não precisa mais de sinais dele, precisa se tornar o seu próprio sinal. Mostrar a si mesma que não está mais disposta a viver à espera de confirmações emocionais que vêm de fora. Isso exige prática e exige decisão. Hoje, você pode decidir. Não é sobre esquecer, é sobre se lembrar de quem você era antes de tentar ser o que ele precisava, de quem você é quando não está tentando agradar, curar ou interpretar o outro. E para isso, comece com um gesto simbólico. Declare sua abertura. Escreva nos comentários: "Eu recebo o amor". Esse simples ato é mais do que uma frase. É um pacto silencioso com o universo e com sua psique. É dizer: estou pronta para receber sem mendigar, para amar sem me perder, para viver sem esperar pela dor do outro. Porque o amor verdadeiro, aquele que constrói, que sustenta, que transforma, só chega quando a alma diz sim. E esse sim começa em você. Talvez o que mais doa não seja a ausência dele, mas a ausência de respostas. A mente quer entender, explicar, fechar ciclos com palavras, mas o inconsciente tem outra linguagem, a linguagem dos símbolos, dos gestos não feitos, dos silêncios cheios de sentido. E é nessa linguagem que a dor dele por você se manifesta, não em declarações, mas em atitudes fragmentadas, não em reconciliações, mas em repetições. O sofrimento não expresso é como um eco. Ele tenta voltar, mas encontra sempre o mesmo vazio. E esse eco continua reverberando em quem ainda está sintonizada com essa frequência. É por isso que, muitas vezes, você sente uma angústia repentina, um cansaço emocional que não entende, uma saudade que não é só sua. Porque o vínculo, mesmo rompido externamente, pode continuar ativo no inconsciente. Jung chamava isso de campo psíquico compartilhado, uma espécie de espaço simbólico onde as almas ainda se encontram, mesmo que os corpos não mais. Esse campo só se dissolve quando ambas as partes elaboram a dor. E se ele não está pronto para isso, você pode ser a primeira a fazer esse movimento. E esse movimento começa com um ato silencioso: encerrar a espera. Encerrar a espera não é fechar o coração. Pelo contrário, é abrir espaço para algo novo, que não seja contaminado por memórias que já não cabem. É dizer internamente: eu continuo mesmo sem respostas, porque mereço paz. A paz que você merece não depende do sofrimento dele. Depende da sua decisão de se libertar da necessidade de que ele sofra. Porque, no fundo, querer que o outro sofra por você pode ser só um disfarce do medo de não ter sido importante o bastante. Mas você foi, e é. A sua importância não se mede pela dor que causa no outro, mas pela dignidade com que escolhe seguir. Revisite a chave. Presença não dita. Agora, ela se transforma em força, porque você aprendeu a reconhecer sinais, interpretar símbolos, ouvir o silêncio. E isso é raro. Poucos fazem esse caminho com coragem. Você fez. E isso muda tudo. Você chegou até aqui por uma razão que vai além da curiosidade. Algo em você sabia que esses sinais não eram aleatórios. Sabia que havia uma ligação invisível, mas pulsante, entre o que ele sente e o que você ainda sente. Mas agora, ao longo desse caminho, algo mudou. Você não está mais apenas tentando decifrá-lo. Está começando a se enxergar com novos olhos. Jung dizia que o encontro com a própria alma é o início de toda cura. E neste roteiro, você se encontrou várias vezes. Na dúvida que sentiu, no silêncio que suportou, na intuição que insistia. Percebeu que os sinais do sofrimento dele, na verdade, eram espelhos dos seus próprios vazios. E que só quando você se escolhe com firmeza e ternura
Esses vazios deixam de ser buracos e se tornam espaços criativos. Você não precisa mais do sofrimento do outro para se sentir amada. O amor não depende do retorno. Ele depende da presença. E a maior presença que você pode oferecer agora é a sua, inteira, desperta, livre. E se esse processo te tocou, se você sentiu que algo se abriu, não pare por aqui. Se inscreva no canal para continuar mergulhando em conteúdos que falam diretamente com sua alma. E não deixe de fazer o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está no comentário fixado. Pode ser o próximo passo do seu despertar. Você merece viver um amor que não se esconde, que não se contradiz, que não se perde. E tudo isso começa por você.